Então, ciclos para furação é o nosso tema de hoje. Então, a furação, né, é um processo de fabricação de usinagem muito conhecido, muito utilizado no meio industrial também. Todas as peças, né, que são fabricadas, todas não, né, mas a grande maioria, ela vai ter um furo. Esse furo, né, ele vai ser muitas das vezes roscado, tá bom? Então é uma operação que ela está presente aí no escopo da indústria metalmecânica. E nós usamos, né, brocas, né? Vamos falar já sobre essa operação. Dá uma visão, relembrar, né, o que vocês viram lá em fabricação 1. Então nós vamos ter hoje o ciclo para furação, G83, o ciclo para mandrilhamento, que na verdade aqui no simulador é basicamente um torneamento interno, que é o G85, e o roscamento ou rosqueamento com macho rígido, né? Um macho sem ali o mandril flutuante, é o G84. E a função G80, né? Ela faz, né, depois desses ciclos para cancelar. Então o G80 cancela o G83, G84 e G85, né? Aqui uma broca, né? Então a gente vai relembrar aqui rapidamente uma operação de furação, né? A operação de furação é uma operação bem interessante mesmo. Nós usamos uma ferramenta rotativa. A fresa, né, ela é diferente da broca, né? A fresa ela não avança nessa direção aqui de velocidade de avanço, né? Tá bom? Então a broca, aqui nós temos uma broca helicoidal e essa broca helicoidal ela vai rotacionar. A velocidade de corte ela vai ser a velocidade periférica, tá bom? Então ela vai ser π diâmetro da broca. Então aqui nós temos o diâmetro da broca, é diferente lá do torno, que esse diâmetro aqui é o diâmetro da peça, tá bom? Então aqui o diâmetro φ é da broca, tá bom? N dividido por 1000. Na verdade, na broca nós temos como é que eu posso dizer? Uma variação de velocidade de corte, né? A gente considera a velocidade de corte a velocidade máxima, que é a velocidade periférica. Mas na verdade, se eu olhar aqui a ponta da broca, pensa aí numa broca helicoidal, aqui o centro, né? A velocidade aqui vai ser maior, né? Porque o diâmetro muda, né? Aqui teoricamente o diâmetro é zero, né? Então aqui a velocidade é zero, né? Então a broca ela tem uma velocidade de corte, né? A máxima é essa aqui, né? Que a gente considera, mas ela tem aí um perfil de velocidades, né? E aqui no centro da broca, teoricamente ela é zero, né? Ela não usina aqui. Ela vai apenas conformar aí a ponta da broca, né, ela vai conformar e ela vai, né, não vai ter aqui velocidade de corte aqui no centro, tá bom? O avanço ele é dado, né, por parecido igual, né, lá no torno. O avanço, a velocidade de avanço é o avanço que multiplica a rotação, tá bom? Uma operação bem interessante, bem legal, tá bom? E aqui nós temos a propriedade do furo, que o percurso, né, que a ferramenta ela vai se deslocar nesse sentido aí da velocidade de avanço. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é uma furação no torno, tá bom? É uma operação diferente, né? Geralmente a furação ela é feita no centro de usinagem, numa furadeira, né? Em termos de furação convencional, uma furadeira ou no centro de usinagem, tá bom? Só que nós vamos fazer aqui uma furação no torno, que é uma operação bem interessante. Por quê? Eu até coloquei aqui, vamos conversar aqui sobre essas figuras que eu coloquei aí, né? Vamos começar com essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos uma típica operação de furação no torno, tá bom? Então notem aqui, ó, que a broca, uma broca aqui bem robusta, ela vai ser fixada aqui nesse cabeçote móvel, né? E ela vai avançar, né, nesse sentido, tá bom? Para ela fazer o furo. E aqui a peça que a gente vai fazer o furo, ela foi presa na placa do torno e a placa do torno rotaciona. Então é bem diferente, né, pessoal, lá da furação que a gente usa convencional, né? Até uma furadeira manual, né? A gente coloca uma broca e a broca rotaciona. Aqui a broca não rotaciona, a broca ela fica estacionária. Ela não rotaciona. Quem rotaciona é a peça. Fura isso aqui, Bruno? Fura, porque o que importa é o movimento relativo, né? A broca rotacionando e a peça parada vai dar o mesmo efeito na prática do que a broca estiver parada e a peça rotacionando. Aqui, ó. Notem aí, ó.
a placa que rotaciona e a broca ela só faz o avanço nesse sentido, tá bom? Então fura do mesmo jeito, gera cavaco do mesmo jeito. Tá? Bem legal, bem interessante. Então o que acontece? Em termos práticos, vocês notarem aqui, ó, já tem um pré-furo, né? Tem um furinho aqui, ó. É um furo de centro que a gente chama. Então a gente vai fazer um furo de centro que a gente faz também. A gente usa muito, a gente chama de broca de centro, né? Então é uma operação de furação. Então para que serve essa broca de centro aqui, ó? Ela serve para a gente, quando a gente tem uma peça parecida com essa aqui, ó, uma peça cilíndrica, principalmente quando uma peça ela tinha um comprimento maior, a gente faz um furinho de centro para ele acomodar a contraponta, né? Não sei se vocês lembram lá da contraponta, né? Que é um suporte, né, para que essa peça, quando ela é comprida, né, para evitar, né, ali problemas de fixação, a gente faz um furinho. Notem que a broca de centro, né, ela é bem curtinha. A gente faz um pequeno furinho, mais ou menos assim, ó, se eu olhar transversalmente, e a contraponta ela se encaixa aqui, a contraponta rotativa, tá bom? E ela faz o apoio. Então a peça ela está presa na placa, né? Vamos imaginar que a peça vai até aqui, ó. Ela está presa na placa, aqui rotacionando, e aqui a contraponta ela é rotativa também, tá bom? Então a gente faz essa operação, que é uma operação de furação, tá bom? É uma furação feita no torno, tá bom? É uma furação de centro que a gente chama, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com uma broca inteiriça, né? Então, que negócio é esse, professor, de broca inteiriça, né? A broca inteiriça é essa broca aqui, ó. Essa aqui também, ó. Notem que essa broca aqui, ela é feita totalmente do material da ferramenta, né? Então, aqui eu não lembro, aqui deve ser um metal duro, né? Aqui deve ser um aço rápido. Mas, enfim, a broca, ela é fabricada toda em metal duro e em aço rápido. Mas existem algumas brocas que elas são brocas que tem, a gente chama de brocas com insertos intercambiáveis, né? É parecido com a ferramenta de torno. Então, se vocês já fizeram lá disciplina de laboratório, né? Vocês vão ver que existe a ferramenta, né? Eu também mostro isso lá em fabricação 1, né? Tem a ferramenta na forma de barra, né? Que a gente chama de bits, né? Que é uma ferramenta completa, e tem os insertos, né? Que foi o que nós vimos quando nós fizemos lá os ciclos de torneamento. A gente foi lá no catálogo da Sandvik, e a Sandvik ela trabalha com insertos intercambiáveis. Então, nós temos um suporte e nós temos um inserto. Então, a gente vai com esse inserto, desgastou, tira ele, põe em outro lugar e continua a usinagem. Quando eu tenho uma ferramenta na forma de bit, se ele desgasta, eu não posso trocar. É que nem essa broca aqui, ó. Essa broca aqui, ó, quando ela começar a trabalhar, ela vai desgastar. Ela vai perder aqui a aresta de corte dela. Então eu não vou lá e troco, não tem como. O que eu faço aqui? Eu faço uma operação que a gente chama de reafiação, especialmente para brocas de aço rápido, né? Que são materiais, né, que têm uma dureza bem menor do que comparados, né, com materiais de ferramenta, né, pessoal? O aço rápido ele tem uma dureza altíssima, mas comparado com os materiais de ferramenta, ele tem menor dureza, tá bom? Então a gente consegue através de operações de retificação, é, restaurar essa aresta de corte, tá bom? Aqui não, ó. Aqui com a broca com inserto intercambiável, não. Ela desgastou, eu vou lá, ó, tiro e coloco a outra no lugar, tá bom? Então isso aqui é uma broca. Por mais que não pareça ser uma broca, mas é uma broca. Inclusive lá naquele catálogo da Sandvik, eles trabalham apenas com brocas com insertos intercambiáveis. Por isso que eu não coloquei aqui, tá bom? Aqui a gente quer trabalhar com uma broca inteiriça, né? Existe outros, a Sandvik é um fabricante de ferramentas, ele trabalha muito com insertos. Então existem outros fabricantes, né? Eu procurei procurei um catálogo, né, legal, mas da Guring, né? A Guring é um fabricante de ferramenta também, alemão. Até achei os catálogos, posso mandar para vocês, de brocas, de machos, né? Só que não achei tão legal para colocar aqui. Então a gente vai usar uma broca e um macho genérico aqui, tá bom? Então existe a OSG, não sei se vocês já ouviram falar também, a OSG a OSG sul-americana, é um fabricante também de ferramentas, né? Trabalha muito com ferramentas rotativas, macho, broca,
alargador, fresas, né? Tudo inteiriço, tá bom? A Iscar também, a Iscar é um fabricante que eles estão também aqui no Brasil, né? Eles comercializam aqui no Brasil também as ferramentas de Israel, né? A Iscar. Eles também comercializam, né? Ferramentas de corte rotativas, inteiriças, brocas, machos, fresas, né? Então existe uma gama de fabricantes aí de ferramenta, tá bom? Especialmente ferramentas rotativas, tá bom? Então a gente vai trabalhar com uma broca inteiriça. Ela tem aqui que ela tem 10 milímetros de diâmetro, tá bom? Que é o que especifica a nossa broca. Então vocês vão especificar o diâmetro da broca, tá certo? E o material da broca também, para mim. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então o ciclo de furação de 83, ele tem essa cara aí, ó. Parece com o ciclo G74, só que o G74 era em dois blocos, né? Então ela vai permitir fazer furos com descarga de cavaco. Então a furação, ela é uma operação muito complicada em termos práticos. Imagine aí por quê. A furação, ela é um processo que acontece confinado. Então, o furo, a ponta ali da broca, a zona de corte, que a gente chama em usinagem, ela está ali na ponta da broca. Então, o que acontece? Essa zona de usinagem, ela está confinada, o que não acontece no fresamento nem no torneamento. No torneamento, a gente consegue enxergar ali, a gente viu a ferramenta, né, usinando, né? Na furação, não, a furação, ela acontece lá dentro, né, dentro do furo. Então, isso gera uma situação de extrema complicação para nós, porque nós vamos ter ali um probleminha que é como expulsar, como remover o cavaco, como remover o material que está sendo gerado ali, o cavaco. Então, em furação, nós vamos utilizar, tomar bastante atenção com esse problema, né? Então, existem algumas técnicas, geralmente a gente usa, né, quando a gente vai fazer a furação, um fluido de corte. Então, existe aquele próprio canal helicoidal, da broca helicoidal, ele serve para expulsar os cavacos, né? Então, a ferramenta ela vai removendo material, tirando ali material com a cunha, e o cavaco ele vai sendo formado e pela própria rotação da broca, o cavaco formado ele vai ter a tendência de percorrer aquela hélice, né? Então, se eu imaginar que a broca, né, uma broca helicoidal, e ela está fazendo aqui o furo, o cavaco ele vai fino e percorrer essa hélice e ser expulso, tá bom? Outra opção, né, que nós temos são as brocas. Eu não coloquei aqui, né, numa foto, mas existem brocas que têm a lubrificação interna, né? Então o fluido de corte ele passa por dentro da broca e ele consegue atingir lá na zona de corte, que é uma dificuldade. Como é que o fluido de corte vai entrar lá na zona de corte se a zona de corte está confinada, né? Então existem brocas que elas vão ter, né, esse canal interno, né? Então o fluido ele passa por dentro e ele é injetado, né, ali na zona de corte, e ele também auxilia na remoção de cavaco. Então, G83, Z. Z é a posição final do furo, é o comprimento do furo que eu quero. Que é o valor do incremento, né? Então, esse ciclo de furação aqui, ele é um ciclo com descarga de cavacos. Então, o que acontece? É um furo que a ferramenta, por mais que a gente não vai perceber isso no simulador, mas a ferramenta, a broca, né, ela vai se desloca um Q e ela retorna, desloca mais um Q e para, retorna mais um Q e para. Então ela vai fazendo esse ciclo, né? Algumas pessoas chamam de ciclo pica-pau, né? Então isso é para promover a descarga, a remoção do cavaco, tá bom? Então ela faz esse incremento. Então esse valor incremental aqui nós vamos programar. Nós vamos programar aqui, ó, o Q, que ele é incremental e ele é milesimal. Então nós vamos multiplicar por 1000 para colocar aí em milésimos de milímetro. P, que é o tempo de permanência ao final de cada incremento, bem parecido lá com aquela função G4, né? Em milésimos de segundo. R, que é o plano de referência para início da furação. E F, né, que é o avanço de trabalho, que é o avanço que a minha broca ela vai fazer, tá bom? Dando uma olhada, pessoal, no simulador, o simulador, o Fanuc OIT,
nós vamos usar essa sintaxe um pouquinho diferente, né? Lá no simulador, ele vai pedir essa sintaxe aqui, ó, x83Z, R, Q, P e F. Então tem aí uma alteraçãozinha, tá bom? Aí da ordem, né? Mas os parâmetros são iguais, né? Então nós temos a peça bruta, nós já vimos isso aqui, né? Então a gente vai usar o G83, ferramenta broca, e nós vamos ter a nossa peça aí furada. Então tá aqui, ó, a nossa posição inicial, aqui ó, o R, né? A broca ela vai avançar nessa direção. Então ela vai avançar, ó, Q é o incremento. Então ela vai avançar um Q e parar, né, ali pelo tempo de permanência e vai avançar mais um Q. Então ela vai usinando incrementos de Q, ok? E o comprimento aqui do furo, né? Aqui nós temos, inclusive nós temos dois tipos de furo. Nós temos o furo passante, que é esse exemplo aí, e o furo cego. Tá bom? Então o furo passante, como o nome já fala, a broca ela usina, né, toda, ela sai do outro lado, né, da peça. O cego não. Nós vamos fazer um furo cego, né, aqui no nosso simulador. Então aqui nós temos um exemplo super tranquilo, pessoal. O cabeçalho, definir a velocidade de corte, vou usar uma broca de 20 milímetros, né, porque aqui o furo é de 20. E X83, ó, Z-68, porque ele colocou aqui, ó, 65, então a broca ela não vai parar aqui no 65, tá bom? A broca, se vocês perceberem ela tem uma ponta, tá bom? Então essa ponta, a gente sempre vai colocar um Z mais para frente, vocês vão ver isso lá no simulador. A gente coloca um Z maior para ela sair, né, e ela usinar totalmente, tá bom? O incremento, né, foi 15 milímetros. Aqui nós estamos trabalhando em milésimos, né, então ficou 15 mil. O plano 2, né, 2 milímetros para frente. O tempo de permanência é 2 segundos, né, mas como a gente trabalha com milésimos de segundo, fica 2000. E o avanço, né, 0,1. Depois a gente vai cancelar o ciclo, X80, e manda, né, a ferramenta para a nossa referência e desliga aí os motores. Tá bom? Vamos colocar esse ciclo no simulador daqui a pouco. A peça vai ser diferente, mas é o mesmo princípio, não vai mudar, né? Mas é o mesmo princípio. Tá bom? A gente vai usar outra peça porque nós vamos fazer as 3 operações na mesma peça, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. Isso. Então, o ciclo de furação é bem tranquilo. Então, a broca, ela vai... Quando a broca sair, vai ter o furo, ok? Aí nós temos esse furo. Então, o que acontece? Eu falei para vocês, né? Existem situações que nós queremos fazer aí uma usinagem, né, posterior nesse furo. Então, nós podemos utilizar o que é chamado, né, de ciclo de mandrilhamento. Só que, como eu falei para vocês, no simulador, na verdade, não é um mandrilhamento. Na verdade, no simulador é um torneamento interno, tá bom? Mas a gente vai chamar de ciclo de mandrilhamento. Que teoricamente, né, é um ciclo de mandrilhamento, mas no simulador ele simula como um torneamento interno. Então, o ciclo é muito simples, né? Eu vou usar a função x85, Z e F. Olha só que facilidade, né? Z é a posição final e F é o avanço de trabalho. Então, essa ferramenta, obviamente, né, pessoal, aqui antes nós vamos ver que vai ter uma linha de programação que vai definir a posição inicial para eu posicionar a minha barra de mandrilhar, a ferramenta, e ela vai se deslocar. Então o ciclo é muito simples. Eu posicionei ela aqui no ponto, mando ela agora ir lá para o Z final e para o F final, e o F que é o avanço de mandrilhamento, tá bom? Então não tem muito segredo. Aqui nós temos uma operação para ilustrar, tá bom? Então o que acontece? Deixa eu passar aqui. É mais ou menos isso aqui que acontece, a gente vai ver, né, daqui a pouco lá no simulador. É basicamente um torneamento interno. Então, anotem a placa no torno. Vocês perceberam, pessoal, que tudo a gente está fazendo aqui é no torno, né? O torno aí é uma máquina muito versátil, né? Então, no torno a gente consegue furar, roscar com macho, roscar interno, roscar externo, fazer canal interno, fazer canal externo, facear, torneamento externo, cilíndrico, cônico, rosca externa, que mais aí?
Existem inúmeras possibilidades, né? A gente usar aí o torno mecânico. Então, notem que essa ferramenta aqui, ó, ela vai avançar nessa direção e ela está fazendo um torneamento interno aqui, ó. A operação aí, ó, de avanço, né? Então, notem que quando a gente for programar, e também na prática, né, pessoal? Eu sempre puxo aqui na prática, né? Essa barra aqui, ó, que a gente chama de barra de mandrilhar, se fosse um mandrilhamento, né, que é o torneamento interno, ela teria que ser, ela tem que ser, né, menor do que o furo. Porque se eu colocar essa barra, eu falei para vocês na aula passada, se essa barra aqui, ó, ela for, se o furo for de 30 e a barra for de 40, como é que ela vai entrar, né? Não tem como, tá bom? Então vocês vão ter que se preocupar, nós vamos ter que nos preocupar com isso também, com essa largura aqui, tá bom? Então tá aqui o avanço, né? São operações de torneamento interno. O mantrilhamento é uma operação parecida com o torneamento, mas não é igual, tá bom? Então notem aqui algumas operações de mantrilhamento, né? Aqui nós temos a barra de mantrilhar. Então essa ferramenta, a ferramenta ela rotaciona, tá bom? Então lá no simulador, se fosse mantrilhamento, essa ferramenta que iria rotacionar, tá bom? Para remover o cavaco, né? Tá certo? Então o ciclo de mantrilhamento, né? Então tá aqui, ó, o X85. Então nós posicionamos, ó, X, X0, tal. Vamos fazer isso no simulador. Então, também, como aqui é um furo passante, ele jogou lá para o Z menos 55, para garantir que a ferramenta ela percorreu todo o comprimento. Jogou aí o avanço, 0.5, e cancelou, né, o ciclo de modelamento com G80, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? É basicamente uma operação, a gente vai alargar esse furo. A gente vai aumentar o diâmetro do furo. Existe inclusive uma ferramenta que é o alargador, né? Que a gente usa no centro de usinagem, né? É lá no centro de usinagem. Mas é que a gente vai fazer com esse mantrilhamento. E por fim, né, nós vamos também fazer o roscamento com macho rígido, que é a função X84. Então esses três ciclos nós vamos fazer juntos. Então o ciclo X84 ele permite abrir roscas com macho. Então aqui, por exemplo, eu coloquei na foto, aqui nós temos o macho de corte. Existe o macho laminador, né, que não usina, ele só deforma. Esse aqui é o macho de corte, vocês podem ver aqui o cavaco sendo formado. E esse macho ele vai, né, gerar, né, roscas em um furo pré-usinado, né? Nós não fazemos esse macho aqui, não é uma broca, tá bom? Ele não é uma broca e macho ao mesmo tempo, não. Ele é uma ferramenta que é utilizada com furos prévios, né? Tá bom? Roscas internas em furos previamente usinados. Então a sintaxe é bem simples também. Nós vamos usar a função miscelânea M29, que ela vai ativar o roscamento com macho, e a função é parecida com o que nós vimos, né? X84, Z e F, né? F é o passo da rosca, tá bom? E Z é a posição final da rosca. Como nós estamos trabalhando aqui num torneamento, então essa figura aqui, pessoal, notem que ela está na vertical, né? Então isso aqui é um centro de usinagem. É só ilustrativo, tá bom? Nós vamos trabalhar no torno, tá bom? Então por isso que é Z aqui, ó, tá bom? Esse Z é a posição final da rosca lá no comprimento, né? Mas na verdade, se a gente for olhar o centro de usinagem, isso aqui também é Z, né? A gente também considera esse, esse eixo aqui como Z, né? Então, mas aqui nós vamos trabalhar no torno. Aqui é no centro de usinagem, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, sobre roscamento com macho. O roscamento com macho é uma operação muito importante. Talvez seja aí a operação de roscamento por usinagem mais importante. A gente usa essa ferramenta, né, que é o macho de corte, uma ferramenta cilíndrica, que ela tem arestas cortantes, né, dispostas para promover ali a fabricação da rosca interna, e ela trabalha, né, no furo pré-existente, né? Então tá aqui, ó, o furo cego nós vamos fazer, e o furo passante, tá bom? Então o macho de corte é uma ferramenta de usinagem. Inclusive aqui a gente pode ver, né, se vocês lembrar lá do professor Jean, né, fabricação 3, né, usinagem de metais, superfície de saída, superfície de folga, tá aqui, ó. Ela tem uma cunha, é uma cunha cortante, ó.
Isso aqui é uma cunha cortante, tá bom? O princípio da cunha, né, que nós tínhamos lá em fabricação 1, eu mostrei para vocês, né? O princípio da cunha, todo o processo de usinagem funciona com o princípio da cunha. E aqui não é diferente, tá bom? Ele tem essa cara diferentona, né? É uma ferramenta complexa, tá bom? Existem dificuldades práticas em relação ao arroscamento com macho, não é uma operação simples, tá bom? Esse macho ele vai funcionar avançando e rotacionando. Então ele avança rotacionando, gerando, né, o perfil da rosca. Só que ele vai desacelerando, né? Ele desacelera quando ele chega lá no fim, porque ele tem que parar. Quando ele chega aqui no fim, ele para. E quando ele volta, pensa em aí, pessoal. Ele vai voltar com a mesma rotação? Não. A máquina ela vai ter que alternar a rotação, porque é uma rosca, né? Ó, quando a gente vai fechar um parafuso, a gente fecha para a direita, volta a rosca para a direita, e quando a gente vai agora remover o parafuso, a gente remove pela esquerda, né? Então isso tem que acontecer lá no torno também. Beleza? Não sei se vocês compreenderam isso aí. Quando o macho ele está gerando a rosca. Então ele avança aí no sentido. No M4, por exemplo. E quando ele vai avançando e desacelerando ao mesmo tempo. Porque o macho ele vai desacelerando, ou seja, ele vai diminuindo a sua velocidade, porque ele vai parar lá no final. Quando ele chega no Z final, ele para. E agora para tirar esse macho, ele tem que voltar rotacionando, só que ele tem que rotacionar ao contrário para ele sair, tá bom? Então essa é uma operação muito crítica em usinagem, né? Esse macho ele pode, inclusive, né, é algo bastante comum. Tá até aqui, ó. No final da operação, a rotação é invertida do fuso, porque o macho possa ser desparafusado. Então, uma dificuldade típica com o macho de corte é que ele pode quebrar, né, ali dentro, né? Então, nós temos que levar em consideração isso também. É uma operação crítica em usinagem, tá bom? Professor, uma vez eu vi um vídeo de que soldou junto com o cavaco. Sim, é uma operação. Lembrando também que é uma operação interna, né? E a geometria do macho de corte é uma geometria mais complexa. A operação de roscar com macho é uma operação que geralmente ela é dor de cabeça, né, para nós, né? A depender do material também que a gente está usinando, se o material tem uma boa ou uma má usinabilidade, isso pode também vai influenciar com certeza durante a fabricação dessas roscas internas, né? Então, esses fabricantes de ferramenta que eu mandei para eu sugiro, inclusive, pessoal, se eu tiver tempo, eu vou até colocar lá para vocês alguns catálogos, mas eu sugiro para vocês procurarem, né? Coloquem na OSG Sul-Americana, a Gorin, a ISCA, que eu lembro aqui que mais. É, não sei se a Sandvik, eu creio que a Sandvik, não sei, eu não posso garantir se eles fabricam machos, né? De metal duro, de aço rápido, não sei. Fiquei agora curioso, né? Depois eu dar uma pesquisada, se eles comercializam também, talvez sim. Mas o grande mercado da Sandvik são insertos intercambiáveis, né? De metal duro, para operações, né, de fresamento, furação e torneamento, né? Então, nós temos o nosso furo, aqui é outra peça, mas nós vamos fazer tudo na mesma peça. Vamos ativar, né, o macho de corte. Então, lembrem lá, pessoal, que nós vamos utilizar cada ferramenta, a gente tem que dizer lá, né, ó, poxa, aqui é o macho rígido, é o macho corte. Então, a ferramenta T3 é a ferramenta de macho de corte. For ativar, né, no M29, então aqui é 20, né, então ele colocou Z-20, porque o zero peça está aqui. Então, quando vocês forem programar também, pessoal, vocês não precisam conseguir o zero peça aqui não, vocês podem colocar o zero peça aqui, tá bom? A gente coloca aqui porque é fácil, facilita a nossa vida, né? Tá bom? Então Z-20, o passo, né, aí da nossa rosca, e o G80 para cancelar o ciclo de roscamento com macho, né? Com macho de corte, tá bom? Então notem que aqui, ó, nós temos um furo pré-usinado, né? Então já foi feito, né, previamente, tá bom? Na nossa simulação daqui a pouco, nós vamos fazer esse furo antes, tá bom? Para a gente poder ter aí fazer a usinagem, né? Então, como eu falei para vocês, eu não coloquei aqui
as figuras, né, aí do catálogo, né, porque eu estava usando o catálogo da Sandvik, né, não vou misturar aí com outra, tá bom? Mas, falando em termos tecnológicos, né, devido toda a essa complexidade dos processos de roscamento, né, nós vamos usar velocidades de corte bem menores, né, para o roscamento com macho, tá bom? Então, lembrando também, pessoal, que também tem diferença em termos de metal duro e aço rápido, né? Talvez são os materiais mais utilizados, né, em usinagem. Né? Metal duro, que é o carboneto de tungstênio com cobalto, né? Pode ter ali alguns aditivos, carboneto de tântalo, de titânio. É um material composto, né? Um material fantástico. Basicamente o metal duro, quando ele surgiu, né? Ele mudou, né? Mudou a indústria de usinagem, né? Lá no início, na metade do século passado, né? Século XX, 1920, né? E o aço rápido, né, também, né? O aço rápido também, na época que ele foi fabricado, né, ele mudou, né? Ele mudou. Na época, a gente usava, né, as pessoas, né, usavam, os engenheiros, né, os técnicos usavam ferramentas de aço endurecido, né? Então, a velocidade de corte era muito baixa, né? O aço endurecido ele pode ser usado para usinar outros materiais, né? Mas ele não é um material tipicamente de usinagem, né, de material de ferramenta. Então, quando eles criaram o aço rápido, né, que é um aço que tem ali alguns aditivos especiais, eles chamaram de aço rápido porque a velocidade de corte, né, multiplicou aí por 10, né, a velocidade de corte. Né? Hoje o aço rápido não é mais rápido, né, mas ficou tradicionalmente chamado de aço rápido. Hoje seria um aço devagar, né, mas ficou aí pela história, ficou o nome aço rápido, tá bom? Então, se for trabalhar com aço rápido, as velocidades de corte vão ser bem menores, tá bom? No catálogo da Curing, né, ele traz alguns machos, né, para usinar materiais metálicos 15, 25 de aço rápido, 25 metros por minuto, tá bom? Então isso vai influenciar aqui, ó, nessa rotação, tá bom? Nós programarmos aqui, ó, nós eu coloquei aqui 500, né, uma rotação bem menor. Se você olhar ali na rotação que eu colocava, ou a velocidade de corte que eu colocava lá no torneamento, a rotação lá era 1000 e tanto, né? 1100, tá bom? Então, as velocidades de corte nós vamos usar mais modestas aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos para o simulador aqui. Deixa eu tirar aqui e compartilhar aqui o simulador. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Por enquanto, tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Cadê? Isso. O que foi? Não quer aparecer aqui. Pera aí, pessoal. Tô tendo aqui dificuldade aqui. Não tá querendo, não tá querendo selecionar aqui a, a janela, né? Compartilhar uma janela. O que foi? Estranho. Então, pessoal, vou fazer diferente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela, que não está compartilhando aqui a janela. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Para vocês darem uma olhada aí. Só um instante. Tela inteira. Deixa eu ver se... Só um instante. Acho que vai agora. Acho que foi, né? Beleza. Deu certo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui também. Isso.
Deu certo, deu certo. Então, pessoal, vamos fazer aqui. Eu coloquei aqui uma peça de ferro fundido, né, que é a nossa peça padrão que nós estamos utilizando. Vou colocar aqui editar, prog, diretório, é o programa 3, ó, O3, tá aqui, roscamento com macho, furação, contrilhamento. Então é uma peça que tem 200 milímetros de comprimento e tem 50 de diâmetro, tá bom? Então vamos ter aqui as ferramentas. Espero que não trave. Se travar, você já sabe, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o que foi. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esperar aí um pouquinho ele responder. Então, basicamente, nós vamos fazer um furo aí. Um furo de 12 milímetros de diâmetro. Então, o furo ele vai vir, né, pelo diâmetro da broca, né? Então, a gente vai colocar uma broca de 12, fazer um furo de 100 milímetros e depois nós vamos fazer o mantrilhamento e depois a gente vai fazer o roscamento com macho. Isso, parece que deu certo aqui. Então, vamos ver aqui as ferramentas, né? Então, aqui ó, no nosso painel de ferramentas, nós temos torneamento externo, externo à esquerda, acabamento, canal externo, externo à esquerda, barra de mandrilhar, furação, broca, né? Rosca externa, rosca interna, canal interno, macho e aqui a ferramenta de raio, né? Então a gente usou quase todas aí, né? Talvez a gente não usou o raio, né? E o canal interno, né? O resto a gente usou. A gente também não usou as ferramentas à esquerda, né? Mas a gente usou as direitas, que é o mesmo princípio. Então, vamos começar aqui com a broca. Ó. Broca, furação. Então, notem aqui ó, que tem aqui duas variáveis que vão ser importantes. O comprimento da broca. O meu furo aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, G83, Z-100. Então, eu tenho que ter uma broca que vai fazer esse percurso de 100 milímetros. Se eu colocar aqui uma broca de 50, uma broca pequenininha, ela não vai dar certo, tá certo? E o diâmetro aqui, ó, também, ó, eu quero fazer um furo de 12, então eu vou colocar aqui 12, tá bom? Aqui ele vai trazer aço rápido, metal duro, né? Diamante, né? Isso aqui não existe, né? Sermete, mas ele coloca aqui porque é o simulador, tá bom? Isso aqui também não faz diferença aqui para nós. Então a gente tem que colocar o comprimento, então vocês vão dizer para mim lá na prova de vocês, né? Ó, a broca é de aço rápido, a broca é de metal duro e o comprimento dela tem 100 milímetros. A gente vai colocar aqui, na verdade, 160. E o diâmetro é de 12, tá bom? Então tem que ter o diâmetro, tem que ter o comprimento, tem que ter o material da ferramenta, tá bom? A outra ferramenta é a barra, eu já coloquei, né? Então eu não vou colocar novamente. É a barra de mandrilhar. Então note que ela tem um comprimento também, né? Nós vamos ter que colocar, porque o nosso mandrilhamento vai ser de 80, né? Se eu não me engano, milímetros. Então tem que ser maior. E aqui, ó, a largura tem que ser 10, né? Se o furo é de 12, eu não posso colocar aqui 30, tá bom? Então, temos que tomar atenção nisso. E o macho também, ó. O macho ele tem um comprimento. Se eu quiser fazer um roscamento com um perfil de comprimento de 100 milímetros, eu tenho que colocar aqui um comprimento maior. E o macho também ele vai ter aí o diâmetro dele, né? Então a gente vai fazer um roscamento de um macho com 15, tá bom? De diâmetro. Eu já coloquei as ferramentas, né? Então tá aqui. A ferramenta 1, 2 e 3. Vou mostrar aqui para vocês. Posicionamento rápido. Deixa eu ver qual ferramenta tá. Ó, é o macho e corte que tá lá, ó. É a ferramenta 3, né? Porque eu fiz referenciamento, né? Eu fiz referenciamento da ferramenta 1, 2 e 3, e aí ficou o 3 aí por último, né? Eu fui modelado no MDI e ficou aí o macho por último, tá bom? Então a cara dele aí, ó. Ó lá, ó. Então ele tem. Notem que o simulador também é legal porque ele mostra, né, a ferramenta com a cara real, né, dela.
bem parecido, ó, a broca. Então notem que como eu coloquei, eu vou fazer a gente chama de furação profunda, tá bom? Quando nós temos grandes comprimentos de furação, o que é mais complicado ainda, né? A furação profunda é uma operação mais complicada do que a furação com pequenas profundidades do furo. Então vamos lá. Então vou logo mandar ver aqui. Vamos ver aqui o programa rapidinho. E dar uma olhada rapidinho para a gente mandar a simulação rodar. E a gente conseguir dar uma olhada aí na usinagem, né? Então o programa é muito simples. É o programa 3. As ferramentas já foram definidas. Então eu vou usar o ciclo G83 para furar. Então o G83, deixa eu colocar aqui para editar, para descer aqui, ó. G83, Z-100, o comprimento de 100, o R 2 milímetros, que é o plano ali de referência, o Q, que é o incremento de 2 milímetros, 2000 aí porque está em milésimos, né, de milímetro. Vou colocar aqui P 1500 para não ficar igual 2000, 2000 de novo, né? Vou colocar aí P, vou colocar 2500, 2500, alterar. E aqui nós temos o avanço, o e-mail, G80, desliguei, cancelei o ciclo, né? Volto lá para a minha posição, troco de ferramenta, T2. T2 é abaixo de mandrilhar, ó. Posicionei no X14, olha que interessante. A minha broca, ela tem 12 milímetros, mas aí eu vou posicionar a barra de mandrilhar no X14, no diâmetro de 14. Por quê? Porque eu quero tirar 2 milímetros no diâmetro, né? Então, eu posicionei no X14, a ferramenta vai vir para o X14, ó, o G0 aqui, ó. E quando ela vir agora, no ciclo X85, que eu te mandrilhar, ela vai fazer o Z-80. Então ela vai usinar a partir do X14. Só que o meu furo ele tem X12, né? Que é o furo, é o feio da broca. Ele vai tirar aí essa diferença. Ou seja, eu estou alargando, vocês vão ver isso também. E esse avanço aqui tá 1, né? Tá 1. Vou colocar aqui 0.5. Vou botar 0.2. Ficar mais próximo da realidade, né? E eu vou colocar aqui, ó, T3. Nota que eu coloquei aqui uma velocidade de corte bem menor, né? Aqui é o X97, né? Então é a rotação. Então eu posso calcular isso aqui usando a velocidade de corte, né? Com a pi dn sobre 1000. Ativei, né, o macho, posicionei lá no X0C0, que é o zero peça. E eu vou vir no X84 fazer o roscamento, né? Z-60, né, 60 milímetros, né, com passo 2. Depois desligo. Eu não coloquei nada de M0, tá bom? A gente vai ver aí tudo rodando de uma vez. Então vamos lá. Vamos ver aí se esse negócio tá certo. Como, pessoal, isso aqui é uma operação interna, a gente vai cortar aqui, ó. Só pra gente enxergar, ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Pra gente enxergar aí por dentro, né? Então eu vou cortar aqui, ó. Fazer uma seção. Então a broca vai vir, posicionou no ponto X0, X0, X2. E ela vai fazer aí o avanço, né, incremental. Não tá para ver porque é o simulador, mas na verdade ela faz o incremento, né, o incremento para a descarga do cavaco, tá certo? Então é uma furação profunda, né, que é uma operação na prática ela é bem difícil de fazer, usar todo esse comprimento. Então notem lá, ó, que a ponta da broca, ela fica, né, como se fosse um defeito, né? Lá na usinagem aqui, ó, na parte final da usinagem, certo? Do furo aqui, ó. Então a broca ela vai retornar. Então nota que o que está rotacionando aí é a peça, tá certo? Então tá aí, ó, o furo feito. Vou lá para o G28, né? Pro posicionamento. E então agora a gente vai vir com o barra de mandrilhar, ela vai vir, né? X14, ela vai posicionar X14. Se eu colocasse um M0, ela ia ficar parada lá, ó, nesse pontinho, tá aqui, ó, na coisinha verde, ó. Ela ia ficar paradinha aí, ó. Então notem que ela vem usinando, porque ela foi posicionada, né, acima aí do X12, tá bom? Então,
É uma operação, pessoal, como eu falei para vocês. A gente chama de ciclo de mandrilhamento, mas na verdade, né, no simulador aí é como se fosse um torneamento interno. Então, por que eu fiz aí só até o 80? Pra gente olhar a diferença. A gente, ó, viu? A gente vai ver que a primeira parte aqui ó, não foi alargada, né? E eu for também fazer o roscamento com macho, só até uma parte aqui pra gente ver os três diferentes, né? A gente conseguir enxergar aí as três operações. Então ela vai voltar lá para o G28, né? Então, posicionamento U0, W0. E agora vai vir a ferramenta T3, que é o macho rígido. Então ele vai vir para o ponto por 0 peça. Ele está vindo agora por 0 peça. Tá meio lento aí, né? Era para ser mais rápido, né? Na prática é um G0 que eu coloquei. Então ele já vai fazer aí o roscamento, né? Interno, né? Eu acho que ele faz roscamento interno. Apenas roscamento interno, né? Faz sentido falar de roscamento externo com macho, né, pessoal? Roscamento externo a gente faz com. A gente pode fazer com várias operações, nós vimos aí com a ferramenta de ponta única. Esse dia tarraxa, né? Também. Então, como eu falei para vocês, eu fiz aí apenas 60 milímetros de roscamento para a gente justamente olhar a diferença aí e ver que fica, né? Aí a diferença, né? Então, nós temos aqui, foi só furado, aqui foi furado e foi alargado, né? E aqui nós temos o perfil da rosca final.